Olá pessoal do F5, tudo jóia? Viemos aqui para conversar com o Dr. Rômulo, presidente da associação ATEP, Associação da Advocacia Trabalhista do Estado do Pará, subseção Parauapebas. Muito bem, especialista nessa área trabalhista, e vai falar um pouco para a gente sobre os principais tópicos dessas mudanças aí que vão influenciar diretamente a vida do trabalhador, não é isso, Dr. Rômulo? Vamos tentar contribuir para esclarecer esse momento tão tumultuado. Essa reforma trabalhista ela veio, de fato, com muitas mudanças. Na minha avaliação, há uma mudança muito forte em relação à forma como a Justiça do Trabalho passa a observar e a reconhecer o trabalhador. Até então, havia um manto de hipossuficiência, um manto de proteção que a Justiça do Trabalho conferia a todos os trabalhadores indistintamente. Antes nós só tínhamos empregados considerados hipossuficientes, pessoas que precisavam da proteção um pouco maior do judiciário para equilibrar a relação processual. Essa visão, para muitos empregados, ela vai ser mais equacionada. Para alguns empregados, eles passam até a ser considerados empregados hipersuficientes. Observe que de hipossuficiente, ou seja, aquele que pode muito pouco, vai para um outro extremo. Em alguns casos até equiparado e conferindo uma força para esse trabalhador semelhante à força que existe, que é conferida para os sindicatos. E esse trabalhador vai poder fazer acordos com o empregador com validade tal qual um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Esse é um viés que altera significativamente a relação do trabalho, especialmente dos grandes empregados. No geral, muda uma série de situações no dia a dia dos trabalhadores. Por exemplo, aqui em Parauapebas mesmo, que é muito comum que os empregados recebam horas in itinere. Se você for analisar a letra fria da lei, esse direito deixa de existir a partir da vigência da reforma trabalhista. Um dispositivo da CLT que tratava do reconhecimento do tempo de percurso como integrante da jornada de trabalho, ele foi para um extremo diametralmente oposto. Agora a CLT passa a dizer que o tempo de percurso não integra a jornada de trabalho. Certo? Embora existam algumas divergências sobre se esse direito ele persiste ou não, mas analisada exclusivamente a letra da lei, a letra fria da lei, a intenção do legislador foi excluir esse direito. Essa também é uma mudança importante. Em relação aos direitos previstos no artigo 7º da Constituição Federal, certo? Férias, 13º salário, FGTS, aviso prévio, seguro-desemprego, não há uma mudança mais significativa, porque esses direitos eles estão previstos constitucionalmente e não poderia uma lei ordinária, e a reforma trabalhista é uma lei ordinária, alterar o que dispõe a Constituição Federal. A única mudança que vai haver, ela continua sendo de no mínimo 30 dias, tal qual determina a Constituição Federal, mas agora o empregador e o empregado podem dividir em 3 vezes, sendo uma delas de 14 dias no mínimo, e isso em razão de um tratado internacional do qual o Brasil é signatário, certo? E os outros 2 períodos de no mínimo 5 dias. Então pode ser fracionado as férias, e antes só podia ser fracionado em 2 períodos. Essa é a mudança que tem em férias. Agora, é possível se fazer esse término do contrato de trabalho de forma consensual, de modo que o empregado que quer sair do emprego, o empregador que quer também terminar a relação, não vai haver mais um culpado por esse término da relação de emprego. Então, nessa hipótese, o empregador pode dispensar o empregado por mútuo consentimento. O empregado recebe 80% dos valores depositados no seu FGTS, recebe aviso prévio pela metade, proporcional a 15 dias, e a multa do FGTS também pela metade. E não recebe seguro-desemprego. O seguro-desemprego só é devido na hipótese de desemprego involuntário. Ou seja, quando a pessoa está na situação de desemprego, não porque ela quer, ela não teve a opção, ela foi dispensada. Nessa hipótese, o seguro-desemprego é devido. Esse é um ponto de grande dissenso na jurisprudência. Se essas reformas elas impactarão ou não nos contratos de trabalho em curso, porque são pessoas que já tinham um direito adquirido, digamos assim, e a lei não pode suplantar um direito adquirido. Agora, as questões processuais, a rigor, elas serão aplicadas a partir da vigência da lei, inclusive as demandas trabalhistas em curso. É uma questão ainda que a jurisprudência
recomenda muita cautela, tá, de todos os envolvidos, porque não se sabe ainda como que os tribunais entenderão essa matéria. Para que você fortaleça tanto o sindicato, era necessário que houvesse a chamada pluralidade sindical no Brasil, tá? Que a pessoa pudesse aderir a um sindicato. Ela só seria representada por um sindicato se ela aderisse a ele, se ela fosse associada a um determinado sindicato. No Brasil não é assim. No Brasil, a pessoa é associada automaticamente, ela é representada automaticamente de acordo com essa categoria profissional. Eu espero e faço votos de que agora os trabalhadores participem do movimento sindical verdadeiramente, elejam representantes que estejam realmente preocupados com as condições de vida e de trabalho dos empregados, tá? Para que melhore a representatividade. Eu queria realmente deixar não só para os trabalhadores, mas também para os empregadores, que esse é um momento que reclama extrema prudência, tá? A reforma trabalhista, tá? Não de uma forma tão drástica, era necessária, tá? Mas pontualmente. Tá? É uma grande falácia que se diz que a CLT era de 43 e que regulava, que não tinha havido alteração nenhuma, tá certo? A legislação do trabalho ela vem sendo atualizada ao longo de todos esses anos, passou por melhorias pontuais em muitos pontos, tá? E é um momento que reclama muita prudência, tá? Especialmente para o empregador, tá? Porque esse momento é um momento ainda muito conturbado. Ninguém sabe exatamente, tá, a extensão dessa reforma trabalhista. Isso tudo ainda vai ser submetido ao crivo do judiciário. O judiciário, tá, tem recebido a reforma trabalhista com muita reserva, muito especialmente o Tribunal Superior do Trabalho. Então, a dica que eu dou para os empregadores, tá, não sejam agressivos, tá, nas mudanças autorizadas agora na reforma trabalhista. Esperem que a jurisprudência sedimentar os entendimentos para evitar que vocês constituam um passivo trabalhista importante para o futuro. Porque existem muitas coisas que apesar de estar agora na letra fria da lei, mas certamente serão declaradas inconstitucionais. Outras, tá, não terão validade porque o Brasil é signatário de acordos e tratados internacionais. Existem convenções da Organização Internacional do Trabalho que são atingidas pela reforma trabalhista. Então, muita prudência. Essa é a dica para o empregador. E para o empregado, eu reforçaria, tá, que é importantíssimo. Tá? Primeiro, que o empregado tenha muito cuidado com os termos que negocia agora com o empregador. Tá? Nunca antes houve tanta importância aquilo que houve no contrato individual de trabalho e termos assinados pelo empregado. E que os empregados procurem o sindicato da categoria, associem-se, tá, e passem a participar das negociações coletivas. Porque o que for aplicado agora em acordo com a convenção coletiva de trabalho vai ser executado no dia a dia.